Olá, turma! Hoje o tema da nossa aula será as combinações completas. Com certeza é o vídeo mais esclarecedor atualmente no YouTube sobre as combinações completas. Mas antes de iniciarmos o vídeo, dê aquele like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Isso é muito importante para continuarmos as divulgações das nossas aulas aqui nesse canal. Vamos ao vídeo. As combinações completas, para facilitar a compreensão de vocês, vamos colocar o seguinte exemplo. Eu vou colocar aqui uma caixa, onde eu vou denominar essa caixa de caixa A. Eu vou colocar aqui essa outra caixa, onde eu vou denominá-la de caixa B. Essa outra caixa eu vou denominá-la de caixa C. E vou fazer a seguinte pergunta para vocês. A pergunta será de quantas maneiras podemos distribuir 10 bolas idênticas nessas três caixas. Cara, para distribuir 10 bolas idênticas nessas três caixas, eu poderia muito bem colocar duas bolas na caixa A, poderia colocar, turma, 3 bolas na caixa B e poderia colocar 5 bolas que falta para completar as 10 na caixa C. O que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, na caixa A, vocês estão notando que eu coloquei duas bolas. Vou colocar essa barra para separar as bolas da caixa A das bolas que estão na caixa B. Na caixa B eu coloquei 3 bolas, vou colocar aqui uma barra. E na caixa C eu coloquei 5 bolas. Eu posso pensar matematicamente da seguinte maneira. Se você olhar bem, nós temos aqui a presença de 10 bolas e de 2 barras. Ou seja, ao todo temos aqui 12 símbolos. Isso quer dizer que para enfileirar esses 12 símbolos, eu vou precisar de 12 espaços. Então vamos colocar aqui os espaços aonde eu vou enfileirar esses 12 símbolos. Está aqui os 3 primeiros espaços, os 3 espaços seguintes. Já coloquei 9 espaços e mais 3 totaliza 12 espaços. Olha o que é que eu vou pensar. Se eu escolher os espaços onde eu vou colocar as bolas, evidentemente, os demais espaços que não foram escolhidos, eu vou colocar as barras. Então vamos supor que eu decida colocar as bolas nesses 2 primeiros e nos seguintes. Perceba aí a existência de 2 espaços que eu não escolhi ainda o que eu vou colocar nele. Então, evidentemente, eu não tenho uma opção de escolha. Como só restaram 2 espaços e eu já escolhi os espaços onde eu vou colocar as bolas, esses 2 espaços aqui que restam eu só posso colocar quem? As barras. Então, assim eu vou fazer. Eu vou colocar as barras nesses 2 espaços que restam. Quando eu fiz isso, o que eu mostrei para vocês indiretamente foi uma maneira de distribuir as 10 bolas nessas 3 caixas. Eu estou dizendo para vocês, olha bem, o que está antes aqui dessa primeira barra indica a quantidade de bolas, a quantidade de bolas que está antes da primeira barra representa a quantidade de bolas que eu vou colocar na caixa A. Não tem nada. Então na caixa A eu coloquei quantas bolas? 0. As quantidade de bolas entre as duas barras representa a quantidade de bolas que eu coloquei na caixa B. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu coloquei 2 bolas na caixa B. E as 8 bolas restantes que estão após a segunda barra são as bolas que eu coloquei na caixa C. Então, nessa distribuição aí que eu acabei de fazer, o que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo assim, pessoal, na caixa A eu coloquei quantas bolas? 0 bolas. Na caixa B eu coloquei quantas bolas? 2 bolas. E na caixa C, eu coloquei as demais bolas, que são 8 bolas. Totalizando, guardamos, acabamos de distribuir 10 bolas em 3 caixas. Então, vamos pensar o que é que eu estou fazendo. Estou fazendo o seguinte, são 10 espaços, e eu estou escolhendo, 10 não, desculpe, 12 espaços, e desses 12 espaços eu estou escolhendo 10 onde eu vou colocar as 10 bolas. De quantas formas eu posso fazer isso? Aí vocês me respondem. Professor, simples. Combinação de 12 tomado 10 a 10. São 12 espaços. Desses 12 espaços eu quero escolher os 10 onde eu vou colocar as bolas. E o aluno me pergunta, e as barras? Cara, se eu já escolhi os 10 dos 12 onde eu vou colocar as bolas, evidentemente, os demais, os 2 não escolhidos, eu só posso colocar as barras, ok? Bacana, mas o aluno até aí não entende, professor, o que isso tem a ver com combinação completa, porque isso aqui é uma combinação simples. É uma combinação simples de 12 tomado 10 a 10. Eu estou dizendo para vocês
que eu quero escolher 10 elementos distintos, são 10 espaços distintos, dentre quantos espaços disponíveis? 12. É isso que eu estou calculando. O que isso tem a ver com combinação completa e o que vinha a ser uma combinação completa? Eu vou mostrar para vocês, se eu raciocinasse, a resolução dessa questão de uma outra maneira. Se eu pensasse assim, cara, são 10 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu tenho que fazer? Para cada uma dessas bolas, eu devo escolher qual a caixa que eu vou colocar. Vamos supor que as 5 primeiras bolas, eu escolhi, cara, eu vou colocar elas na caixa A. E as 5 bolas seguintes, eu escolhi colocá-las na caixa B. Isso quer dizer que nenhuma bola foi para a caixa C. Bacana, professor. Professor, se você tivesse feito o seguinte, se você tivesse escolhido as 5 primeiras bolas e tivesse colocadas na caixa B e as 5 últimas na caixa A, ia mudar alguma coisa a distribuição? Eu digo, cara, de forma alguma, porque eu continuo com 5 bolas na caixa A e 5 bolas na caixa B. Isso não muda absolutamente nada. Professor, o que isso tem a ver com combinação completa? Eu digo simples. Nós temos aqui quantas caixas? 3. Caixa A, caixa B, caixa C. Para cada bola, eu tenho que escolher a caixa que eu vou colocar. São 10 bolas. Isso significa dizer que ao todo eu tenho 10 escolhas. Onde eu posso escolher uma mesma caixa mais de uma vez. Então, a gente diz matematicamente que temos uma combinação com repetição de, são quantas caixas? 3, tomado 10 a 10. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que eu vou fazer 10 escolhas dentre 3 elementos à minha disposição. Quais são esses 3 elementos? A caixa A, a caixa B e a caixa C. Evidentemente, se eu vou fazer essas 10 escolhas dentre 3 elementos disponíveis, o aluno pode achar estranho. Como é que isso é possível? Simples. Basta escolher um elemento mais de uma vez. Então, combinação com repetição de 3 tomado 10 a 10 significa dizer matematicamente, a noção geral, que eu quero escolher 10 elementos distintos ou não de um universo de 3. Evidentemente, no caso, como a quantidade de escolhas é maior do que a quantidade de elementos que eu tenho à disposição, essa escolha tem que ser feita com repetição. Não pode ter escolha só com elementos distintos, tá bom? Então, mas na prática, combinação com repetição de 3 tomado 10 a 10 quer dizer que eu vou escolher 10 elementos, distintos ou não, de um universo de 3. E vimos que a resposta disso é combinação simples de 12 tomado 10 a 10. Professor, então isso aqui é igualzinho à combinação simples de 12 tomado 10 a 10. A matemática, ela está tentando se comunicar contigo. Ela está te dizendo que escolher 10 elementos, distintos ou não, de um universo de 3, é a mesma coisa de escolher 10 elementos distintos de um universo de 12. Então, fique atento a isso. Numa combinação com repetição, as escolhas dos elementos podem ser distintos ou não. Então, vamos colocar aqui embaixo. Aqui, os 10 elementos escolhidos podem ser distintos ou não. Lá no outro caso, não. Eu vou escolher necessariamente 10 elementos distintos de universo, pessoal, de 12. O aluno diz, professor, e como é que eu faço a ponte entre essas duas coisas? O que eu devo fazer? Eu digo, cara, é simples. Se você quer associar uma combinação com repetição a uma combinação simples, basta você somar os elementos e tirar um. Vamos lá. 3 mais 10, 13. Tira 1, 12. Perceba que continua tomado 10 a 10. Ah, professor, espera aí. Vou ver se eu entendi. Vamos colocar aqui um quadrozinho sobre essa observação que você está falando aí. Vamos lá. Se você pedisse para a gente calcular combinação com repetição de 6 elementos tomado 4 a 4, o que você estaria pedindo? Eu estaria pedindo para você calcular o número de maneiras de escolher 4 elementos, distintos ou não, de um universo de 6. Professor, isso aqui é igual a que combinação simples? Você soma 6 mais 4, 10 e tira 1. Então vai ficar igualzinha a combinação simples de 6 mais 4, 10, tira 1, 9. Continua tomado 4 a 4. O que a matemática está tentando te dizer? Ela está tentando te dizer que escolher 4 elementos, distintos ou não, de um universo de 6, é a mesma coisa de escolher 4 elementos distintos de um universo de 9.
Então ficou aí a dica, foi um vídeo que pediu sobre combinações completas, aí está o vídeo sobre combinações completas, espero que você tenha gostado, e não esqueça, pessoal, de dar o like no vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, isso é muito importante para que eu continue publicando vídeos para vocês, tá bom? Compartilhe o vídeo também, e tchau!